Vocês já se perguntaram qual a origem do tarô? Como as cartas surgiram? Quem teria desenhado todas aquelas figuras repletas de significados? E quem primeiro as teria usado como ferramenta divinatória? Será que elas foram criadas com esse objetivo? Bom, se você é curioso como eu, venha comigo que nós iremos descobrir. Eu sou Alda e você está no Misticamente. Bom, gente, a origem do tarô, ela é misteriosa e imprecisa. E em dado momento, ela mescla-se com a origem do baralho normal. Esse aqui, ó, o nosso velho conhecido. Na minha concepção, existem duas linhas de pensamento, uma mística e uma histórica. Dentro da linha mística, não existe nenhum tipo de comprovação, dados ou registros que nos deem algum embasamento palpável. Mas, da mesma forma que ela não pode ser comprovada, ela também não pode ser descartada. E dentro da linha mística, o tarô teria sido criado por Hermes Trismegisto, uma figura mítica, lendária, ligada diretamente ao deus Tote, um dos primeiros deuses do Antigo Egito. E também ligada ao deus grego Hermes, o mensageiro. E quem primeiro, né, uma das primeiras pessoas que teria feito essa ligação da origem do tarô às escolas de mistério do Antigo Egito, teria sido um francês, Anthony Court de Gebelin, um pastor protestante, teólogo, ocultista e escritor. E Gebelin teria revelado isso no seu livro The Monde Primitive, de 1781. Gebelin era um ocultista um tanto polêmico para a sua época, tá? Ele era um maçom e ele vem observar, ele é um dos primeiros a observar a numerologia dentro do tarô, além de outras coisas, né? Então, Gebelin observa a sequência, a repetição de 3 vezes 7. A gente vê isso dentro dos arcanos maiores, certo? E Gebelin, ele vai influenciar um outro francês contemporâneo seu, um fabricante de perucas, Jean-Baptiste Alliot. Ele faz algo bem interessante. Jean-Baptiste, ele inverte as letras do sobrenome dele e adota Eteila. A partir daí, Eteila, né, passa a atender profissionalmente. Então, Eteila se torna o primeiro tarólogo profissional que se tem registro. Tá? Eteila também ele vai afirmar, né, dentro dos seus livros e dentro do seu estudo, que o tarô teria sido escrito, né, ou teria sido produzido por Hermes Trismegisto num templo próximo à cidade de Mênfis, no Egito, no ano de 171 depois do dilúvio. E ele teria feito a impressão das lâminas do tarô em folhas de ouro. E ele chama esse livro, ele denomina como o livro de Tote. Eteila, ainda mais ousado do que Gebelin, né, dentro dos estudos dele, ele vai linkar o tarô às letras hebraicas, cabala e a astrologia. E ele vai criar o próprio tarô. Então, Eteila lança um tarô dele, né? O famoso tarô de Eteila. Então, assim, gente, quando a gente observa o estudo desses dois ocultistas, nesse período, um período de 1700, dentro da Europa, esses dois ocultistas, eles vão direcionar a origem do tarô para uma linha mística, certo? A gente tem que lembrar que nesse período de 1700, o tarô ele já circulava pela Europa toda, levantando mais perguntas do que respostas. Uma curiosidade, quando a gente brinca um pouquinho com a palavra
tarô, nós encontramos resultados bem interessantes e que vão, de uma certa forma, embasar todo o estudo de Eteila e de Gebelin. Quando a gente pega a palavra tarô e inverte as duas vogais, nós encontramos a palavra Torá, que em hebraico significa lei. Quando a gente inverte as sílabas, nós temos a palavra rota, que em latim é roda, movimento. Quando nós pegamos as 3 primeiras letras da palavra tarô, nós temos a palavra tar, que em egípcio é caminho. E as 2 últimas letras, que seria a palavra ró, em egípcio é rei. Então, tarô seria caminho real. Quando a gente brinca mais um pouquinho com a palavra tarô, invertendo as letras, nós encontramos a palavra Ator. Ator é uma deusa egípcia, a deusa do amor, da beleza, da música, da alegria. Ou seja, todos esses significados nos remetem diretamente aos egípcios e aos hebreus. Essa é uma das linhas, que direcionam a história do tarô para essa linha mística, que eu acho, assim, muito linda. Eu, particularmente, adoraria que o tarô tivesse tido a sua origem no Egito, mas a gente não pode comprovar, certo? Agora, quando a gente parte para a versão histórica, a costura fica mais precisa, fica mais lógica. Raciocinem comigo. Para o tarô existir, primeiro precisa existir o quê? O papel, certo? Quando a gente pensa no papel, a gente tem que ir para a China. Teria sido um chinês de nome Tsai Lun, no ano de 105 depois de Cristo, lá dentro da corte chinesa. Ele teria feito uma pasta, uma mistura de fibras, teria espalhado sobre um tecido de algodão, teria prensado e posto para secar. Bingo, temos o papel. Aí você me pergunta, e o tarô existia na China? Não, alto lá. Os chineses criaram o papel, ficaram com o monopólio do papel por cerca de 600 anos e só com o movimento das tropas, com a captura de alguns artesãos, ou mesmo com a rota do comércio, é que o segredo começou a vazar e os chineses perdem o monopólio do papel. Bom, a gente já tem o papel e o tarô já tem onde nascer, certo? Beleza. Aí nós vamos lá para o ano de 1127, onde nós encontramos um primeiro registro de um jogo chinês que os soldados gostavam de jogar, de nome Mahjong ou Mahjong. Esse jogo, o interessante desse jogo é que ele possuía 3 naipes. Naipes, quando eu falo naipe, eu estou falando desse símbolozinho aqui, viu, gente? Esse daqui, por exemplo, é o naipe de espadas. Ele possuía 3 naipes: o naipe de moedas, o naipe de caracteres e o naipe de bambu. Cada naipe continha 36 cartas. E o jogo havia ainda no jogo várias outras cartas, coringas, e tinha um total de 144 cartas, que os soldados chineses gostavam de jogar. Com o movimento das tropas, as tropas estavam sempre para lá e para cá, o jogo de cartas era mais leve, era mais fácil de transportar. E nesse movimento, eu acredito, aí já é o meu achismo, gente, eu acredito que o jogo Mahjong, de alguma forma, chega incompleto no Oriente Médio e Norte da África. E os árabes abraçam o jogo, adotam o jogo, mas fazem a modificação deles. E em meados de 1300, nós vamos encontrar nessa região as famosas cartas sarracenas, ou cartas mamelucas, porque os soldados também gostavam de jogar. Esse jogo das cartas sarracenas dentro do Oriente Médio, ali, norte da África, no Egito,
Os árabes chamavam esse jogo, nominavam o jogo de naibes, que significava substitutos. Esse jogo de naibes, ele é praticamente esse jogo nosso aqui. Por quê? Ele possui 4 naipes iguais aos nossos, só com nomes diferentes. Copas taças no nome deles. Espadas seriam cimitaras, tá? Paus, o nosso paus seria tacos de polos, certo? E dinares, que seriam as moedas, que é o nosso ouros. A única diferença é que nas cartas da corte, né, nesse jogo nós temos rei, nós temos o rei, temos a dama e temos o valete, certo? Nas cartas sarracenas não existiam desenhos de figuras humanas, porque dentro da religião e dentro da cultura árabe, não é permitido desenhar figuras humanas, certo? Então, existiam apenas florais, decorações e números. E as cartas da corte sarracena correspondiam no rei, num vice-rei e num sub-vice-rei. Resultado: a gente sabe, ao estudar a história do mundo, história da Europa, que os árabes invadiram toda a Europa, tem toda a invasão árabe na região ali. O que acontece? Nesse período, tá, os árabes invadem a Espanha e o jogo de naibes entra na Espanha. E o que acontece? Os espanhóis adotam o jogo, abraçam o jogo de naibes e passam a chamá-lo de naipes. Só que nós estamos agora dentro da Europa, dentro do feudalismo, no período do feudalismo, onde a constituição da sociedade europeia é diferente. E aí nós vemos mais uma mudança, mais uma transformação, e o jogo de naibes começa a se aproximar dos nossos 56 arcanos menores do tarô. Por quê? Os árabes vão acrescentar as figuras humanas que não havia no jogo sarraceno, e eles acrescentam mais uma carta, que é a mulher. Então, as cartas da corte de naipes, né, que agora os espanhóis chamam de naipes, ficam com o rei, a rainha, o cavaleiro e o valete, mais as 10 cartas numeradas. Então, nós temos agora os 56 arcanos menores do tarô. A gente vê os 56 arcanos menores do tarô nascendo. Viu, gente? Ainda não é um tarô, é um jogo de entretenimento, beleza? Da Espanha, o jogo de naibes entra no norte da Itália, tá? Nós estamos no período pré-renascentista. Aí nós estamos aí no início do século XV, 1400, 1430, 1412, 1420. E eu te pergunto, o que os italianos desse período fizeram com o jogo de naibes? Dos sarracenos, né, dos espanhóis, com jogo de naipes ou de naibes. O que eles fizeram? Será que queimaram? Nós temos que pensar que nós estamos num período negro, onde os jogos de azar, os jogos de cartas eram proibidos. Será que os italianos queimaram? Não sei como, mas o jogo de naipes escapou da fogueira, graças a Deus. E os italianos criam os 22 arcanos maiores do tarô. Então aí a gente começa a ver o tarô se formar como ele é hoje.
Ainda nesse período, não existe uma padronização. Ou seja, tem tarôs que tem 60 cartas, 50 e poucas cartas. Os tarôs tem tarôs que chegam a ter mais de 80 cartas nesse período, tá? Não existe uma padronização do tarô, mas estamos quase lá. E os italianos passam a chamar os 22 arcanos de trunfos, né? Que era o jogo de trunfos. Mais adiante, meados do século XV, o que acontece? Os franceses invadem o norte da Itália, a região de Milão e de Piemonte, e levam o tarô como espólio de guerra. Será que a França católica vai fazer o que com o tarô? Será que os franceses queimam? A gente sabe que não, né? Enfim, os franceses, eles vão padronizar o tarô. Então, ali na região, e vão produzir em maior escala. Então, na região de Marsella, a gente assiste, a gente vê isso acontecer, tá? E aí surge o famoso tarô de Marsella, o mais famoso e um dos mais vendidos, best-seller. Enfim, essa teria sido a versão, a versão histórica do tarô na minha concepção. Porque imaginem, gente, a gente consegue, não sei se vocês conseguem visualizar, vamos visualizar comigo. O jogo, o papel nasce, tá? Na China, é criado um jogo de cartas. Esse jogo de cartas, ele migra para o Oriente Médio e Norte da África. Os árabes fazem a adaptação deles para a cultura deles. Os árabes levam o jogo para a Espanha, os espanhóis abraçam, fazem uma modificação, mudam ali para se adaptar à própria cultura, né? Da Espanha, o jogo de naipes ou de naipes entra na Itália, os italianos criam os 22 arcanos maiores, na sequência, os franceses padronizam o tarô, e a partir daí, o tarô ganha o mundo inteiro, e passa a ficar como ele é até hoje, né? Os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. Algumas pessoas defendem que o tarô teria sido criado pelos ciganos, mas, na minha concepção, essa versão cai por terra. Por quê? No ano de 1377, existe um registro de um monge na Suíça de que ele teria recebido, de que teria chegado no mosteiro dele um jogo de cartas. E ele descreve como sendo muito parecido com os 56 arcanos menores, ou seja, como um jogo de naipes, né, dos espanhóis, ou mesmo o jogo de naibes dos sarracenos. E os ciganos só chegaram na Europa em meados do século XV, então não bate. Na minha concepção, os ciganos, a contribuição dos ciganos teria sido quanto à utilização do tarô como ferramenta divinatória ou como ferramenta de adivinhação. Tanto é que os ciganos criaram o baralho cigano. Esse aqui, ó, que são 36 cartas, tá? E o baralho cigano, gente, nada mais é do que um resumo do nosso tarô. Ou seja, os ciganos usavam o tarô como ferramenta de adivinhação e depois criaram esse baralho cigano. Então, baralho cigano, tarô. Algumas pessoas se referem ao baralho cigano como tarô ou tarô cigano, mas não. Tarô é uma coisa, baralho cigano é outra. São duas ferramentas diferentes,
Combinado? Beleza. Bom, gente, essa é a minha versão, tá? Das duas linhas do tarô, uma linha mística e a linha histórica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal que você me ajuda muito. Até o próximo vídeo.